Eu sou especialista, além de trabalhar no Ministério da Cultura, agora eu sou do painel de especialistas da Unesco para a Convenção da Diversidade Cultural e desde 2008 sou o ponto de contato da Unesco no Brasil para essa convenção. Então eu estou muito acostumada a fazer palestras sobre a convenção. E aqui eu peguei um outro tema, porque acho que todo mundo aqui já conhece a convenção, já entendeu essa conexão. A Lilian, né, falou lá de Paris. E me pediram para apresentar, então, a questão dos pontos de cultura, que é um programa que a maioria das pessoas deve conhecer, mas eu vou apresentar rapidamente e falar do problema que o MINC teve e está tendo, né, em relação ao Facebook. O programa Cultura Viva, que é o nome do programa, que tem nos pontos de cultura uma das suas ações, ele foi criado em 2004, portanto, assim, né, logo no início da gestão do Gil. A ideia era, já que é um ministério tem pouca capilaridade, poucos recursos, o Gil falou, ao invés de o Ministério sair criando centros culturais que são muito onerosos e difíceis de manter, vamos aproveitar a grande diversidade cultural brasileira, dando uma energizada nesses pontos, como se faz com o DOIM, por isso que ele chamou essa política de DOIM antropológico no Brasil, que é aquela massagem que você aperta os pontos para energizar, né, os pontos nos meridianos. Então, a ideia foi essa, reconhecer a grande diversidade cultural, né, de expressões culturais que já é realizada pela população, pela sociedade brasileira organizada, e estimular, né, dar um input com um pouco de recurso e também com o kit tecnológico, para que essas manifestações criem redes, né, e possam trocar conteúdos, né, e divulgar seus conteúdos. Então, partiu dessa ideia, né, e trabalhando sempre com a dimensão ampliada da cultura, que até 2003 o Ministério da Cultura trabalhava com as manifestações artísticas, e de 2003 para cá a grande virada foi que ele ampliou o conceito, né, para um conceito antropológico de cultura que vai incluir comunidades e povos tradicionais e outras manifestações culturais que não são propriamente artísticas. Então, trabalhando com o eixo simbólico e econômico da cultura e acrescentando o eixo cidadão, que é uma novidade brasileira que tem feito muito sucesso quando a gente apresenta as políticas públicas do Brasil, que é essa questão da cidadania, que é trabalhada não apenas neste programa Cultura Viva, mas também nas consultas públicas, nos conselhos, né, criados pela nossa Constituição Cidadã, de 1988, né, que criou essa participação paritária da sociedade junto com o governo nos conselhos, né, isso tudo faz parte desse conceito cidadão e o Gil trouxe isso para dentro da cultura também, para a gente construir as políticas junto com os segmentos, né? Então, a Cultura Viva, o programa Cultura Viva, ele, em julho do ano passado, em 2014, ele se tornou um programa de Estado, e não mais de governo, através de uma lei, né? E essa lei ela estabelece 3 instrumentos para o programa. Os pontos de cultura, os pontões, que são pontos maiores que articulam os pontos e trabalham com capacitação, principalmente, e o cadastro nacional. Então, agora, o reconhecimento dos pontos ele é feito pelo autorreconhecimento. Os pontos, a sociedade civil organizada vai se inscrever num cadastro e, a partir desse cadastro, fazer um termo de cooperação com o MINC, não mais um convênio, numa tentativa de facilitar os processos. Vou falar disso depois. Então, nos objetivos da lei, né, da política Cultura Viva, o primeiro objetivo está dizendo que é garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos brasileiros, dispondo-lhe os meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e difundir iniciativas culturais. Então, assim como a Convenção, né, nos objetivos não fala diretamente em tecnologia, mas fala de uma maneira ampla, os meios e insumos
que forem necessários. Mas no artigo 7º da Lei do Cultura Viva, diz que na hora que os pontos vão ser reconhecidos, lista uma série de atividades que eles devem trabalhar, e a 10ª é a promoção de programas de capacitação e qualificação do acesso às tecnologias de informação para a produção e difusão culturais. Portanto, tecnologia está entrando explicitamente na Lei Cultura Viva. Na instrução normativa, que acabou de sair, né, que é a instrução normativa da Lei do Cultura Viva, no artigo 63, parágrafo 1º, está dizendo que, ao invés do Estado entregar para cada ponto de cultura o kit com computador, câmera de vídeo, a caixa de som, tudo que ele estava fazendo no início, está escrito na instrução normativa que, quando os pontos recebem a primeira parcela do recurso, eles devem adquirir esse equipamento multimídia direcionado à cultura digital, ou então, se for uma instituição que já tem esse equipamento, é só fazer uma declaração de que tem o equipamento e que está em perfeito uso, para que todos trabalhem com cultura digital. Então, isso é muito importante. Lembrando que, dentre os pontos de cultura, nós temos pontos de cultura indígena, pontos de cultura que trabalham com hip-hop, que trabalham com capoeira, com maracatu, com toda essa diversidade cultural. Então, a política ela está realmente estimulando, né, o trabalho com cultura digital. Então, essa Política Nacional Cultura Viva está promovendo o acesso, está promovendo a produção e a fruição, e a questão da cidadania também, porque os pontos de cultura são autogeridos, né? O Ministério não diz como a sociedade deve administrar cada ponto, cada um, né, é autogerido. Tem um Conselho Nacional de Pontos de Cultura que participa das discussões. Essa lei passou por consulta pública e a instrução normativa também. Então, houve muita discussão, muita participação, e o grande foco do programa, né, além da questão da cultura digital, é a questão cidadã, do empoderamento da sociedade. Então, eu coloquei aqui algumas dificuldades. A primeira é como ganhar escala. Com poucos recursos, o Ministério da Cultura, de 2004 até 2015, já fomentou, já reconheceu 4.000 pontos. E, pelo Plano Nacional de Cultura, né, que foi um plano aprovado pelo Congresso Nacional, fruto de 2 conferências nacionais de cultura, esse plano prevê que até 2020 o Ministério tem que ter reconhecido 15.000 pontos. E acontece que o ponto de cultura, uma vez que ele recebeu o fomento do Ministério, eles querem continuar recebendo. É difícil para eles, e eu coloquei o terceiro ponto, essa questão da sustentabilidade. E o Ministério não consegue manter 15 pontos de cultura, né, ao mesmo tempo, fomentando toda essa gente. E a maneira de ganhar escala, então, né, havia que se discutir como fazer essa mágica. E a questão da distribuição, difusão da produção, porque a produção dos pontos de cultura, muitos trabalham com audiovisual, por exemplo, outros trabalham com música, mas um ponto de cultura que está procurando sua sustentabilidade, se eles produzem um vídeo e colocam no YouTube, quem está ganhando dinheiro? É o YouTube. Né? Então, como fazer essa questão da distribuição dos produtos, dos pontos, também é outra questão importante. Aí, para a resolução dessa dificuldade da escala, nós simplificamos os processos, né, de prestação de contas, por exemplo, que era um grande problema, né, a simplificação dos processos que foi muito discutida com os pontos, o cadastro nacional, né, que parte da autodeclaração, e a parceria com os estados e municípios, ou seja, o Ministério da Cultura não mais repassa diretamente, faz o convênio direto com o ponto. Tem um sistema nacional de cultura, o Ministério agora trabalha com os estados e municípios que estão mais próximos, então cada estado está criando sua rede. Por exemplo, aqui em São Paulo, né, tem a rede estadual, tem a rede municipal e tem rede consórcio de várias cidades também com redes de pontos. Todos os estados da federação já têm pontos de cultura e pouco mais de 1.000 municípios têm pontos de cultura.
Na questão da distribuição, da difusão, o Ministério está tentando trabalhar com isso agora. Acaba de publicar um edital de mídia livre que está em consulta pública. Está aberta a consulta, eu tenho aqui, se vocês quiserem, onde que é. O DOC TV, que é um fomento para documentários. O Olhar Brasil, que está criando núcleos de produção digital, que é um outro programa da Secretaria de Audiovisual. Vai lançar, eu coloquei fora de ordem, mas os editais de licenciamento vai ser, além de fazer editais para fomentar a produção de audiovisual, fazer editais para licenciar produtos que já existem, para que eles sejam exibidos, e exibidos seja nas TVs da Empresa Brasileira de Comunicação, né, as TVs públicas, né, seja no canal da Cultura, que é o canal que está sendo criado, o canal digital. A previsão é que ele entre no ar em 2017. Estamos numa fase de discussão de conceito, para depois discutir programação. Além do canal da cultura, vai estar sendo criado também um canal da educação, um canal, deixa eu ver aqui, da educação, da saúde e um canal da cidadania. Uma parceria com o Ministério das Comunicações. O canal da cultura, portanto, é que falei, ainda está na questão da definição do conceito, da estruturação tecnológica, e vamos ter que abrir uma discussão sobre o conteúdo, se a produção, por exemplo, a produção que é fomentada pelo Ministério da Cultura, seja pela Ancine, seja pela SAVE, como é que vai ser a questão do licenciamento? Automaticamente já foi feito com recurso público, já está licenciado, vai fazer uma nova rodada, né, um filme que foi financiado há 5 anos, para ele passar no canal, né, como é que vai ser a questão do licenciamento. Então, existem questões que devem ser discutidas junto com a sociedade aí nesse próximo ano e meio, né, de 2016, para que o canal possa entrar no ar em 2017. Isso é um salto muito importante para a difusão dessa produção. A questão da sustentabilidade, com os pontões, há um reforço na capacitação, tanto capacitação para gestão, quanto na parte da produção, na parte técnica também. Está se criando arranjos produtivos por meio da Diretoria de Economia Criativa, trabalhando essa questão das cadeias produtivas. Da rede de economia solidária, né, alguns pontos de cultura trabalham com essa temática, e unir pontos que trabalham com mesmas temáticas para que eles se apoiem, e então são criadas redes temáticas e redes territoriais. Bom, aqui já se falou bastante hoje, né, principalmente pela manhã, do impacto das tecnologias digitais na diversidade. Eu coloquei algumas coisas tanto positivas quanto negativas, né, das novas possibilidades de produção, de distribuição, de acesso, a questão da lógica de mercado em escala mundial, a perda de visibilidade de expressões minoritárias, a falta de uma regulação internacional, que é uma coisa que a gente, né, falou sobre a jurisdição, por exemplo, e a perda de soberania dos Estados nacionais, né, porque as multinacionais é que estão decidindo o que é que você vai ver, qual que é o algoritmo que vai decidir o que você vê primeiro num site de busca, e etc. Então, há uma perda de soberania. Aí, a questão do Facebook versus Mink, o que foi? Em abril, um dia antes do Dia do Índio, né, que é o dia 19 de abril, que, por sinal, os indígenas não consideram como o dia deles, esse dia, o Ministério da Cultura publicou na sua página de Facebook uma matéria sobre um acervo fotográfico do Arquivo Nacional, aliás, da Biblioteca Nacional, de fotos antigas que estão em domínio público. Essa foto, por exemplo, é de 1909. Ela foi feita numa aldeia de Botocudos, no Espírito Santo. Essa aldeia não existe mais. O Facebook... Essa matéria falava das fotos, são várias fotos, não apenas de indígenas, fotos antigas, fotos de praças, fotos, né, brasileiras, que eram interessantes pelo valor histórico. E, no dia seguinte, a foto tinha sumido. Quando o ministro soube disso, a foto foi censurada, né, e ela estava integrando essa divulgação do portal Brasiliana Fotográfica. E essas duas gravuras são
de o grafismo Vajampi, que foi citado aqui na palestra anterior, né, que é patrimônio mundial dos indígenas Vajampi. Quando o ministro soube que a foto tinha sumido, a primeira atitude dele, ele ficou muito indignado, porque é um site do governo brasileiro, é uma página de Facebook, mas é do Ministério da Cultura, e ele procurou, então, os responsáveis pela gestão do Facebook no Brasil. E falou, olha, o que aconteceu? Vocês tiraram uma foto de uma índia, né, da nossa página, uma foto censurada, vocês não podem decidir o que o governo brasileiro publica. E, em se tratando de indígenas, é pior ainda, porque nós estamos cobertos por vários marcos legais internacionais, como a OIT 169 e a Convenção da Diversidade Cultural, e temos que respeitar a cultura dos indígenas, né? E é inadmissível. Para mim, essa saia foi o fotógrafo que colocou, porque em 1909 esses indígenas não usavam esse tipo de coisa. Então, assim, o fotógrafo já teve essa preocupação de cobrir a Índia. Para mim, porque essa saia malambrada assim, para mim isso não me soa natural. Mas, enfim, sabe, a resposta do Facebook foi, primeiro, que a censura foi feita porque o algoritmo deles identificou os seios nus. Eu não sei se isso é possível, né? Os técnicos aqui, os hackers, se um algoritmo pode identificar seios nus, se é uma coisa assim, então, pode. É esquisito, mas, enfim, é espantoso, né? Depois, ele disse que, quando o Ministério abriu uma página no Facebook, ele já estava concordando com os termos de uso e que nos termos de uso está escrito, né? Eu não sei, aliás, eu devia ter entrado para ler os termos de uso, mas está escrito de alguma maneira que o Facebook pode retirar fotos, né, que contrariem os bons costumes. Eu não sei qual que é o termo que eles estão usando. E terceiro, quando o ministro falou, mas é o Estado brasileiro e eu vou processar vocês. Ele chamou uma coletiva e anunciou que ia processar o Facebook, mas eles alegaram essa questão da jurisdição, que a jurisdição deles é a Califórnia, então eles não estariam submetidos às leis brasileiras. Isso já foi desmentido aqui hoje pela professora Inês, né? Vera, que disse que já há jurisprudência nesse sentido e que eles devem sim respeito às leis brasileiras. Mas o ministro, quando ele anunciou que ia processar, a foto voltou. Então, a foto está lá. Mas isso, a turma que trabalha com cultura digital no Ministério da Cultura achou a história toda fantástica, porque o ministro ficou muito indignado e resolveu dar toda a força para essa área e discutir essas questões. Ele chamou um grupo, pessoas que trabalham com cultura digital de várias partes do país, para conversar, né, e retomar as discussões sobre todas essas problemáticas suscitadas, né, tanto, né, pelas tecnologias de informação e comunicação, inclusive se seria necessário um marco legal internacional, a gente levar a discussão para a Unesco, por exemplo, né, para refletir sobre a necessidade de um marco legal internacional que regule, né, essas questões da internet. Então, ele acha que deve continuar com o processo judicial, ele só não continuou porque houve uma greve dos advogados, né, no governo, não sei se vocês sabiam, mas essa questão deu visibilidade, né, nós estamos atualmente com uma consulta pública, alguém já até citou isso aqui hoje, sobre a governança digital, né, está aberta a consulta. Eu tenho aqui também o endereço sobre a consulta pública. A estratégia de governança digital é no site www.participa.br/EGD. G de gato, D de dado. Então, depois do Marco Civil da Internet, né, e de vários outros avanços, agora o governo federal abriu essa consulta para debater suas estratégias para a governança digital. Essa estratégia tem 3 eixos. O primeiro é acesso à informação, o segundo é prestação de serviços e o terceiro é participação social. Então, por isso que eu estou falando disso, participação social. Então, mais uma vez, né, essa mesa é sobre participação social, então tem tudo a ver. O Ministério também está desenvolvendo política pública
sobre os acervos digitais, com estrutura compartilhada. Por exemplo, várias estruturas que pertencem ao governo estão digitalizando seus acervos, mas cada um escolhe uma estrutura, uma plataforma diferente. Então, o Ministério está trabalhando para que essas plataformas, essas estruturas sejam compartilhadas e que se possa linkar todo. Então, se você consultar o acervo digital da Biblioteca Nacional, você pode ir no Arquivo Nacional e ficar tudo compartilhado. Está criando também um ID, uma espécie de ID, entre aspas, da cultura, que com essa identificação a pessoa pode navegar em todos os sistemas, diferentes sistemas do Ministério da Cultura, porque tem um sistema para entrar com projetos na Lei Rouanet, tem outro sistema, né? São vários sistemas, o SNIC, o CIMINC, o CIAP, vários sistemas. Então, está criando uma identidade única para a pessoa entrar, para facilitar a vida. Esse slide eu estou falando de desafios. Um dos desafios é a gestão da identidade digital, né? É uma das questões que a gente deve discutir, como que o Estado usa os dados, né? Porque agora nós estamos com um Estado que está conversando, que está conversando com a sociedade, que é democrático, que é aberto ao diálogo, que conversa com os hackers, mas a gente não sabe o futuro, né? Então é melhor a gente discutir agora como é que vai ser, colocar isso em normas e torcer para que elas não sejam derrubadas depois. E também a questão, né, de como que vamos garantir a neutralidade da rede. Eu não sei se você sabe, tem um projeto que já foi apresentado aí para o governo sobre um site que se chama governo.gov, não é? Governo.gov. Que é uma maneira que encontraram de fatiar um pouco a internet, né, eles estão dizendo que eles estão lançando um serviço gratuito. Então, esse serviço gratuito é o Google, né, que tem algumas coisas acessíveis. Mas se eles lançam uma fatia acessível, isso é uma porta para depois, né, burlar a questão da neutralidade da internet e fatiar o nosso acesso. Né? Então, você paga tanto para... Igual a NET, né? Você paga tanto para tais e tais canais e um pouco mais para tais e tais canais. Então, a ideia deles é essa. Né? E precisamos também aprofundar os direitos culturais na rede, discutir a questão do direito autoral na rede, porque hoje as pessoas acreditam que o que está na rede está liberado. Né? Se essa fotografia já está na internet, então o direito autoral dela está liberado. E não é bem assim. Então, precisamos aprofundar essas questões. Né? E eu coloquei só uma frase para terminar, que a promoção da diversidade cultural ela passa pela defesa desses princípios, né, do nosso marco civil da internet, que é a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede internet. Eu coloquei aqui o site da Consulta Pública sobre Governança Digital, né, www.participa.br/EGD, e aqui está o meu contato. Muito obrigada.